Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite a todos. Todos os nossos Boa noite. Amigos, todos os nossos pacientes. Boa noite. Estamos aqui em mais um encontro nosso. A gente gostaria de agradecer, né, a participação. Já tem gente entrando aí, né, na nossa live da Lotus Terapia, nossa clínica de fisioterapia, de acupuntura. A gente queria pedir para cada um já pegar a sua água, o seu chá, como a gente conversou na nossa live anterior, né? A gente tem aí o nosso chazinho do lado, a nossa água, nossa água saborizada, que a gente falou da última, né? Que a gente vai começar a conversar. Para quem está chegando agora e não conhece, essa é a nossa terceira live da Lotus Terapia. E é um espaço onde a gente quer conversar de forma muito tranquila, muito aberta, sobre a saúde, né? Sobre o nosso corpo, sobre como cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família. Tá? Então, esse espaço é para isso, para a gente poder partilhar e compartilhar saúde com todos. Então, sejam bem-vindos. Vamos
iniciar. Lembrando, para vocês não esquecer de curtir a nossa live. Então, dá um ok aí, dá um oi para a gente, dá uma acenada, faz pergunta, pode colocar pergunta aí que a gente, podendo, dando tempo, a gente vai estar o máximo aí respondendo, tá? Então, pode colocar as perguntas aí para a gente também. Então, não esqueçam de curtir e compartilhar também com a sua família, com seus amigos, esse espaço de saúde, esse espaço de compartilhamento de informações, tá bom? Hoje, nós vamos então falar sobre a coluna lombar. O Mauro caiu ali. Ainda lombar aí. Hoje nós vamos falar sobre a coluna lombar. Né? Nós vamos ter aí, junto com a gente, a nossa fisioterapeuta Pamela, que vai ajudar a gente na nossa conversa, o Mauro, que todos já conhecem, eu sou Salete, sou fisioterapeuta, trabalho com RPG e com acupuntura. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa nossa live, a nosso encontro. E não esqueçam, peguem seu chá, sua água, e vai começar. Bom, boa noite para todos, todas. É muito gostoso estarmos aqui de novo, né, para essa conversa gostosa. E vamos deixar a nossa noite mais enriquecida. E aí a gente pede também a participação de todos vocês, mandando mensagem, né, fazendo comentários, curtindo, né? Porque para a gente é muito importante, quanto mais a gente puder atingir as pessoas através dessa conversa, através dessas mensagens, através dessa intenção, a gente viver uma vida com bastante saúde, com plenitude, uma vida muito alegre, realizada, satisfeita. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir nessa conversa, para a gente é uma alegria imensa. E a gente também sabe que, por outro lado, são mais pessoas podendo desfrutar dessa beleza que é a vida. Então, vamos participar aí, todos vocês, porque para a gente é muito importante. Certo. Pamela, recebemos você aí. Ok, boa noite, pessoal. Prazer, sou a fisioterapeuta Pamela. Vamos falar um pouquinho da coluna em geral e principalmente da coluna lombar, né? A coluna lombar é uma das principais causas de dor que temos na população. E o que seria essa dor, né? Essa dor lombar. Especificamente na região próxima, que a gente fala da bacia, né? Aquela onde é próxima lá do bumbum, onde é aquele desconforto ao agachar ou pegar alguma coisa no chão que traz aquele grande dor, né? E ela é muito comum entre a idade de, às vezes, 25 a 55 anos, né? E é uma das principais causas de afastamento das pessoas, né, do trabalho. E vou falar um pouquinho assim da anatomia para vocês entenderem sobre a coluna. A coluna, né, ela começa desde lá da base da cabeça e chega até no final lá que a gente chama cóccix. E a cervical é a primeira sequência da nossa coluna. A cervical ela é composta por 5 vértebras, né? E a torácica por 12 e a lombar por 5 vértebras. E em sequência, as sacrais e a coxígenas, que são 5, e a coxígena, 4. E elas são, e as últimas, que são as sacrais, as últimas vértebras da nossa coluna, que são as sacrais e a coxígena, elas são uma vértebra fundida, que é um osso só. E focando mais em relação à lombar, ela é
as vértebras, elas são mais robustas, maiores, propriamente é onde é o maior suporte de peso que é direcionado à região lombar, né? É por isso que elas são mais grossas, maiores, para que possa suportar o grande peso do nosso corpo, porque a principal função da nossa coluna é suportar o peso e distribuir para o restante dos membros, né, que seriam os membros inferiores, que é nossos braços e as nossas pernas. E também uma grande função é proteger a medula, né? É um grande importante, que é o centro lá, onde comanda tudo. Certo? Falei um pouquinho para explicar como que é, para vocês entenderem. Certo? Legal. Eu coloquei aqui um tema, né, um título para a nossa conversa, e de uma certa forma bem proposital, né? Colocando que a nossa coluna tem muito a ver com a nossa vida e com a nossa saúde, né? Então, na medicina tradicional chinesa, a coluna está relacionada ao rim. Tanto que, quando a gente sente uma dor na região lombar, uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção é como é que está o nosso rim. Como é que está a urina, como é que está, então, os nossos órgãos nessa região mais baixa do nosso corpo. Então, a coluna, assim como a lombar, está muito relacionado ao rim, né? E para os chineses, o rim faz parte, tem muito a ver com o elemento da natureza água. Então, o rim é comandado pelas águas e as águas comandam o rim. Então, por isso que um título, né, da divulgação que a gente fez da conversa de hoje é Como num leito de rio, a saúde flui pela coluna. Então, é muito importante a gente perceber como é que está o nosso corpo, que é uma coisa que a gente tem falado desde a semana passada. O corpo vai indicando para a gente os sinais de como que está a nossa saúde, e justamente pela coluna, todos os nossos órgãos principais, eles têm um ponto de referência ao lado da coluna. Então, dependendo de onde a gente sente uma dor relacionada à coluna, a gente consegue identificar também um órgão vital que não está muito bom, muito equilibrado, muito fortalecido. Então, para que a gente possa ter uma vida feliz, uma vida tranquila, é preciso a gente cuidar muito bem da nossa coluna. A gente gostaria só de dar um oi aqui para as pessoas que estão entrando, só para vocês terem uma ideia. A gente tem 2 pessoas que são da Paraíba, então a gente queria acolher todos aí, né? Temos de Minas Gerais e temos do Rio de Janeiro também. E além de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, né? Então sejam todos bem-vindos, o pessoal que acabou de chegar aí, a nossa live e a nossa roda de conversa hoje sobre lombalgia, sobre a lombar, né? Não só lombalgia, mas sobre a nossa lombar, o nosso corpo. E lembrando isso que a Pamela falou, só para não esquecer, que a nossa coluna ela está ali na pelve, né? Ela está com a junção na pelve. E a nossa pelve sempre a gente acha que é tudo rígido, tudo duro, né? De novo, a gente vai falar aquilo que o Mauro falou na anterior. Nós temos que ter flexibilidade. Flexibilidade é a palavra, de novo, que vai aparecer na nossa live. É bacana aí. E aí, emendando aí com a conversa da Salete, a gente precisa ter jogo de cintura. Então, olha, quem tem dor na lombar tem que colocar a mão na cabeça e refletir.
eu tenho jogo de cintura, eu tenho conseguido perceber a situação em volta, e quando não dá jeito, buscar caminhos alternativos. Eu tenho ido de acordo com aquilo que em volta de mim vai mostrando, porque a gente é parte de um todo, e o todo faz parte da gente, então. Por isso que precisa ter muito jogo de cintura para a gente ter uma vida mais tranquila, e isso aí é um aprendizado. E a coluna mostra para a gente isso. E a nossa lombar vai apontando esses caminhos. Muito bacana. Bom, olha, tem algumas coisas que eu anotei aqui para ajudar a gente a entender melhor, né? Como é que funciona a nossa coluna, principalmente a região lombar, no nosso corpo como um todo. Então, como eu falei, a coluna tem muito a ver com os rins, né? Por isso que, olha, dor na lombar exige da gente prestar atenção em como é que está a nossa urina. Então, vamos ver a cor da urina, né? Ela está com um cheiro muito forte, é preciso prestar atenção, e tendo alguma alteração, está chamando a nossa atenção para aquele ponto. Então, temos que buscar uma forma de tratar melhor a coluna, né? Tem a ver também com o cabelo. Às vezes, de repente, a gente começa a perder cabelo. Tem pessoas que, por causa de alguma situação na vida, principalmente estresse, aparece uma mecha de cabelo branco, do nada, sem querer. Quer dizer, tem um querer por isso, né? Os dentes, tem pessoas que vivem um longo período sem cárie nenhuma, né? É claro que cuida dos seus dentes, né, todos os dias, faz as higienes necessárias. Agora, de uma hora para outra aparece uma cárie. Então, outra pessoa que sempre tem cárie nos dentes. É sinal de que o rim não está muito bom, porque também está relacionado ao rim e à coluna, né? Os ouvidos, quando a gente perde um pouco a audição, ou então começa a aparecer um zumbido no ouvido, está relacionado também ao rim e à coluna. Então, são sinais do nosso corpo que a gente precisa estar atentos, porque indica que tem que tratar. E, como a gente já falou das outras vezes, se a gente não trata no início, o problema vai se agravando. E a gente acaba tendo, então, que tratar por um longo tempo. E o tratamento é mais complicado. Então, a gente precisa de prestar muita atenção, né? Qualquer sintoma que começa a aparecer no nosso corpo, escutar o nosso corpo, é sinal de que precisa ser tratado, né? Então, não vamos deixar para depois, né? Vamos estar sempre atento aí para aquilo que o nosso corpo vai apontando para nós. Pode ir, Pamela. Ok. Então, né, falando em continuação um pouquinho mais da coluna, a coluna é grande importância, lógico, uma grande sustentação do nosso corpo, do nosso esqueleto, né? E falando um pouquinho relacionado às causas da dor, né? Ela pode ser uma causa específica ou inespecífica. Geralmente, a específica pode estar direcionada a alguma patologia, né? Que a gente ouve muito falar, que às vezes é a hernia de disco, propriamente a escoliose, uma artrose, né? Que é a degeneração da articulação daquele disco da coluna, onde é aquele que a gente fala, aquele amortecedor, né? Ou pode ser realmente inespecífica, né? Que seria
uma fraqueza mesmo muscular, aquele suporte do abdômen à frente, atrás não está adequado, né? E entre outras coisas. E falando um pouquinho em continuação disso, essa dor ela classifica como pode ser aguda e crônica, né? Que seria a aguda, ela pode durar até 6 meses. Já a crônica é mais de 6 meses. Aqui a grande maioria que eu pego no consultório já está no estado crônico, né? De uma situação ao longo de mais de 6 meses. E a gente, às vezes, é difícil tratar uma situação crônica, mas que sempre vai e volta, sempre aquela dorzinha, porque às vezes a pessoa não está acostumada a fazer algum exercício em casa, aí volta tudo de novo, né? E é isso um pouquinho. Uma coisa que a Pamela colocou, a questão da dor crônica, que assim, é nunca deixar, e interessante que isso no início também, né, a Joyce, na quarta-feira, ela falou também a mesma coisa, da questão do pescoço, né, da cervical, da cervicalgia. Se a gente vai deixando as dores, vai empurrando meio que com a barriga as dores, elas vão se tornando crônicas. E quanto mais tempo, lembra que o Mauro também nas outras lives falou, quanto mais tempo eu tenho aquela dor e não estou escutando o meu corpo, mais ela se aprofunda. Mais ela se aprofunda e mais tempo eu vou precisar para tratá-la. Bacana, olha, bacana aqui o pessoal participando, né, comentando. Olha, a Cristiane, né, grande amiga nossa, tanto que, de vez em quando, se vocês escutarem uma batida aguda aqui, é porque na janela, perto de onde eu estou conversando, a Sofia está treinando do outro lado, tênis de mesa. Então, uma bolinha ou outra vai bater na janela, no vidro, e aí vai fazer um barulho muito alto, tá bom? Mas olha... Só a Cristiane é responsável por esses quadros aqui, ó, que estão no fundo aqui, ó. Uma grande pintora, viu? Uma grande artista. Muito bacana. Mas olha, quando a gente fala, então, da nossa coluna, né, e principalmente da região lombar, e a gente está falando dos rins, a gente tem que prestar atenção, né, que tipo de dor que é, porque existem várias dores, né, e cada intensidade e cada tipo de dor, né, às vezes é uma dor como se fosse uma pancada que a gente levou na região. Às vezes é uma dor ardida, né? Às vezes é uma dor como se fosse uma facada, uma pontada muito forte, né? Ou então é uma dor constante, é a dor que vai e que volta. Então, cada tipo de dor está relacionado a uma causa. Como a gente também tem falado e insistido bastante, né? Tratar da saúde, prestar atenção, né, no nosso corpo, não é a gente só saber que está doendo e pronto, mas é buscar a causa, né? Então, por isso que não é só tomar um analgésico, às vezes a dor é muito forte, então, olha, precisa de um analgésico para a gente poder raciocinar melhor e encontrar a saída, mas precisamos descobrir a causa. E na medicina tradicional chinesa, aqui já vai, então, algumas dicas, né? Dicas de observação, dicas para a gente tentar entender o que está acontecendo no nosso corpo. Dicas para a gente perceber aonde que está pegando, né? Porque não é a dor que pega, mas é a causa dela. Então, algumas dicas aí para a gente entender o que acontece, né? Existe uma dor lombar que a gente chama, que a gente diz que a origem dela é por causa do frio e da umidade. Esse tempo, então, né, de inverno, tempo frio, né, e se a gente fica muito só, né, encolhido na sombra, não toma sol, olha, que a gente tem falado bastante, que é importante tomar sol todos os dias, né?
20 minutos, meia hora, é importante. Então, a gente não toma sol, fica só na sombra, num lugar úmido, né? Ali, encolhido, dentro de casa. E o frio que está fazendo, a gente acaba contraindo uma patologia que, na medicina chinesa, a gente chama de causa, né, de frio-umidade. É aquela dor na lombar que a gente sente mais no período da manhã. De manhã está pior essa dor. À medida que a gente vai esquentando o nosso corpo, ou esquentando a região, vai melhorando. Então, melhora com calor, né? Então, esse tipo de dor é originada pelo frio e umidade. Então, a gente precisa tomar sol, precisa fazer alguns exercícios, esquentar a região para poder melhorar, né? Alguns alimentos que ajudam a esquentar o nosso corpo quando a gente está sentindo esse frio. E aí a gente já falou desses alimentos também nas outras vezes, e lembrando a ressalva que a Salete fez. Nunca a gente pode usar os chás ou a comida de forma exagerada. Então, não é porque está faltando que a gente vai colocar um monte, né? Não, de forma moderada. Então, alimentos que ajudam a gente a esquentar o nosso corpo é muito importante para combater esse frio, umidade. E uma dica de chá, né? O nosso famoso chá de gengibre e canela, tá? Então, quem tem pressão alta, com bastante moderação, de preferência acompanhado por alguém, né, um profissional que possa acompanhar aí o quanto de chá que você pode tomar, de gengibre e canela. Agora, se não tem pressão alta, né, se não é muito acelerado, então toma sempre, né, o chá de gengibre com canela, que ajuda a aquecer. Se a dor lombar for uma dor, então, severa, aquela de facada, sentir uma pontada, né? Às vezes até trava, prende a respiração, né? Piora quando a gente está em repouso. Então, por causa da dor, a gente travou e vai piorando, né? E ela melhora quando a gente se mexe, quando a gente se exercita, é uma causa que vem de estagnação de energia e de sangue. A gente falou também, né, na quarta-feira, que muitas dores que a gente sente, a maioria das dores que a gente sente, é devido à estagnação da energia. A energia parou naquele lugar. Energia yang, né? Energia da agitação. Parou naquele, enroscou ali como um nó e não quer fluir. Então, é preciso a gente fazer exercícios, né? Claro que moderados, de forma lenta no começo, para que a energia circule. É massagear a região com carinho, para que a energia possa fluir, né? E alimentos que ajudam a gente a fazer com que a energia flua são alimentos salgados. Alimentos salgados não significa sal de cozinha, não vai encher de sal a sua comida, mas, né, alimentos que têm origem salgada. Então, por exemplo, peixe, né, peixe, tanto peixe de água salgada, aí tem que tomar cuidado, principalmente aqueles peixes pequenos, então, né, consumir peixes pequenos de água salgada. Ou então, peixes de água doce, né? Peixes de água doce também tem uma origem salgada e ajuda a circular a energia, né? Produtos que têm alga marinha. Hoje em dia tem vários produtos, né, que têm alga marinha. Ajuda a nutrir o nosso organismo com sal e sal de boa qualidade e a energia flui. Agora, um terceiro tipo de dor, né, que tem uma terceira origem, então, dessas que a gente está falando aqui, a partir da medicina chinesa, é aquela dor crônica. Essa dor crônica pode ser, quando a gente fala assim, é uma dor surda, né, que vem e fica. Né? É uma dor que vem em crises. Né? Uma hora é muito forte, depois ameniza um pouco, mas ela continua ali. Uma dor crônica. Né? Ela é ao contrário da outra que piora quando a gente repousa. Essa dor aqui, ela melhora
quando a gente está em repouso. E piora quando a gente está cansado. Aquela dor que no final da tarde fica insuportável, depois de um dia de trabalho. Né? Essa dor é por deficiência do rim. Como eu falei para vocês, a nossa coluna, principalmente a região lombar, tem uma relação com o rim. Então, se a gente sente essa dor crônica, né, essa dor, então, que tem crises, né, durante vários meses, ela é em decorrência da deficiência do rim. Aí a gente precisa de consumir alimentos amargos. Alimentos amargos ajuda a nutrir a energia do rim. Tá? E alimentos picantes. Alimentos picantes está relacionado ao elemento da natureza metal. E a gente sabe que, como eu falei para vocês, o rim, a coluna tem a ver com a água. A água é mineral, então ela tem minérios, tem metais. Então, quando a gente consome alimentos picantes, a gente acaba ajudando a nutrir o nosso rim com uma energia boa. Né? Então, vamos prestar atenção. Não é toda dor lombar igual. Né? Por isso também que a mesma coisa que uma pessoa faz para melhorar, não adianta a outra querer fazer do mesmo jeito, que não vai ter o mesmo resultado. Cada tipo de dor tem uma origem diferente. Por isso que é bom a gente estar atento, saber descrever o tipo de dor que a gente está sentindo, para quando a gente puder fazer uma consulta, né, puder, então, diagnosticar o que está acontecendo, a gente descrever com esses detalhes, porque eles são muito importantes. A partir dos detalhes é que a gente vai encontrar a causa. Muito bem. Bem que o Mauro falou, né? Relacionado a gente tem que procurar a causa dessa dor, né? Ela pode ser uma queimação, uma situação, parece que alguém deu uma pancada, e você tem que descrever quando a gente faz aquela avaliação na fisioterapia, é uma das coisas que a gente procura perguntar ao paciente como que é essa dor, né? Ela é pontada, queimação, uma sensação de pancada. Aí o paciente descreve como que é essa dor. E também eu gosto muito de perguntar de quanto é essa dor. É de 0 a 10. Desde que 0 seria pouca dor, né? E 10, muita dor. E eu gosto de escalar isso para ter uma grande evolução durante o tratamento. Desde o que quando ele entrou lá no consultório, no primeiro dia, né? A minha dor é 8. Aí depois que, por exemplo, termina as 10 sessões, por exemplo, aí eu pergunto de novo, quanto que é a sua dor? Pode ser 7, amenizou ou manteve, né? E é muito bom essa escala de dor que a gente fala, a escala de EVA, para definir como que está sendo essa dor, quanto, se diminuiu ou não, para dar um direcionamento para o nosso tratamento dentro da fisioterapia, né? E relacionado a uma pergunta que deixa eu ver aqui, o Israel perguntou assim, que ele tem uma haste, né, na coluna, e ele falou que só tem a L3, L4, L5 mais soltas. E ele fala assim, o que eu faço, né, para não sentir dor local. Então, procure, assim, em primeiro momento, soltar um pouquinho seu quadril, perceber o teu corpo, de como que ele tá, feche os olhos, faça um exercício, por exemplo, levantar o bumbum, né? Porque a gente não pode, eu não posso falar assim, esse exercício, uma coisa específica que você pode fazer vai melhorar. É um exercício, por exemplo, a ponte que a gente fala. Levantar o bumbum, sobe devagar, desce devagar. É um exercício que mobiliza muito a coluna, a região lombar e também a pelve, né? E também relacionada à dor, se for já uma situação de dor crônica, como o Mauro tinha dito, um bom
a ser usado, desculpa, seria o calor, né? Que a gente fala, a gente pode estar usando em casa uma compressa de gel ou uma toalha quente, que a gente pode ferver uma água, com cuidado, claro, e mergulhar um pouquinho da toalha e torcer e colocar no local. Só que não, cuidado para não ser muito quente, é claro. E colocar, para deixar pelo menos uns 15 minutos, para relaxar a musculatura, para ficar mais relaxada aquela região, né? É uma das coisas que a gente pode fazer em casa, usando uma toalha, ou aquelas compressas de gel que a gente pode comprar em farmácia ou supermercado. A gente pode esquentar ela um pouquinho, aí essa daí você coloca uma toalhinha antes, para não entrar muito em contato direto, se estiver muito quente, para relaxar a região, né? Interessante que, assim, tanto o que o Mauro colocou e o que a Pâmela colocou é a questão do frio, né? E agora a gente está numa época de muito frio. Então, assim, ficar atento, né? A gente tem vários nomes para dor na lombar, né? A gente tem a ciatalgia, a gente tem a hérnia de disco, a gente tem a protusão discal, a lombalgia. Nome e doença é o que não falta. Tem várias aí, né? Mas todas elas, se a gente for observar, a questão do frio. O frio vai agravar muito mais, né? E aí, mais uma dica, principalmente para as mulheres, é claro que a gente, os homens também, né? Mas principalmente para as mulheres, agora, na hora da live, coloca a mão na sua barriga, no seu ventre. Se ele estiver frio, essa friagem que está na sua barriga, ela vai lá para trás. Então, é uma região, na região do ventre, do baixo ventre, é uma região que tem que sempre estar aquecida. Então, é bom a gente ficar muito atento a isso, né? Vai ajudar muito no tratamento de todas essas patologias que a gente colocou aqui. Claro que cada uma tem o seu cuidado especial, mas, no geral, se você tomar esse cuidado de aquecer e deixar a região da pelve e barriga bem quente o tempo todo, vai te ajudar bastante. Legal, olha, só para adiantar, daqui a pouquinho eu fiz uma listinha aqui de várias dicas, né, para dar aí para vocês poderem fazer em casa, principalmente em relação à alimentação, alguns chás e tudo mais, né? Depois, na parte mais de exercícios e movimento, aí como a Pâmela fez agora há pouco, então a Salete também, né? Então as duas vão dando as dicas aí também, né? Mas olha, como eu falei, o rim, ele governa os nossos ossos, né? Então todos os problemas que a gente tem nos ossos, pode ter certeza, né? Está exigindo que o rim trabalhe bastante. Por isso que é importante a gente tomar nossa água, né? Então, um copo de água a cada, no máximo, 2 horas, no máximo 2 horas. Quando vai tomar água, não toma depressa, toma devagarzinho, né? Um copo de água é para a gente levar de 10 a 15 minutos para tomar, não de uma vez, né? Vai tomando aos poucos, né? Também está relacionado ao rim, então aos ossos, os nossos cabelos, a vitalidade dos cabelos, né? Então vamos prestar bastante atenção, está acontecendo algum evento diferente aí em relação aos nossos cabelos, presta atenção também na coluna e vai prestar atenção no rim, né? O rim fortalecido fortalece a coluna, né? E a coluna fortalecida também ajuda a nutrir o rim, né? Para os chineses, a nossa coluna, ela guarda, ela defende, então, a medula. A medula é como se fosse o cabo de conexão de todo o nosso organismo. Então, a coluna, ela está aí justamente para proteger a medula, porque ela é bastante sensível, ou mais do que isso,
toda a sensibilidade que a gente tem passa pela medula. Todos os sentidos, né, que a gente tem se comunica com o cérebro passando pela medula e ela percorre a nossa coluna. Então é muito importante a gente proteger a coluna, a gente ter, né, a nossa coluna fortalecida, a musculatura, né, que sustenta a coluna fortalecida, para que a nossa mente, o nosso cérebro, possa funcionar corretamente. Tá? Também, para os chineses, o rim é onde guarda a nossa energia vital, a essência da vida. Aquela energia que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos antepassados, está armazenado no rim. Eu sempre falo para os meus pacientes que essa energia que a gente recebeu dos antepassados, através dos nossos pais, é para durar 120 anos e durar bem, durar com bastante vida. Né? Agora, esses 120 anos, né, vão acontecer dependendo da forma como a gente cuida, trata da nossa saúde. Né? Mas é importante saber que eles estão armazenados, essa energia está armazenada no rim. Por isso que o rim é muito importante. Por isso que cuidar da coluna é muito importante. E também o rim é que controla o nosso sentimento de medo. A emoção, medo na gente depende do rim. Se o nosso rim não está fortalecido, a gente vai ter um sentimento de medo fora daquilo que deveria ser, fora do padrão, fora do normal. E aí acontece, então, outros sintomas. Tá? Por exemplo, muitas causas da depressão tá aí, no rim que não está fortalecido. Tá? Síndrome do pânico, muitas vezes, a maioria das vezes, está relacionado a um desequilíbrio que está acontecendo no rim. Por isso que o medo, ele é ligado ao rim. É importante a gente ter medo. Também, se a gente não tivesse esse sentimento de medo, a gente faria coisas sem se preocupar e acabaria entrando em muita enrascada, arriscaria muito mais a nossa vida fora daquilo que é o sábio. Né? Então, é importante a gente ter o sentimento de medo. Só que quando o medo trava a gente, trava a nossa vida, né? Quando o medo paralisa a gente, é porque está em excesso. É porque o nosso rim está em desarmonia, está em desequilíbrio. E aí a gente precisa procurar as formas de equilibrar. Tá? Então vamos prestar bastante atenção em como que está aí a nossa saúde, o nosso rim, a nossa coluna, porque ela diz muito para a gente. Tem um comentário aqui da Renata. Ela falou assim, que ela sente a lombar dela queimando, né? Quando ela fica por um período pequeno em pé. E começa a queimar a partir de 20 minutos. Isso é uma reação, provavelmente, da dor, né? Que a gente estava falando, que é relacionada à queimação. E ela já começa a sentir a partir de 20 minutos. Então, assim, a gente pode fazer a seguinte análise. Ela pode estar com um vício postural, né? Ou, por exemplo, ela está lá trabalhando, fazendo alguma coisa repetitiva, tal, estou lá muito tempo trabalhando, ou em pé, lavando louça, e vem com aquela queimação. É que o nosso corpo funciona da seguinte maneira. Nossos músculos é um grande suporte para segurar aquela coluna alinhada, né? Até a gente tem um grande suporte relacionado à frente da nossa coluna, que é a região abdominal, a região de trás da coluna, que a gente tem os músculos como os paravertebrais, os mutífidos, né? E também a região que a gente fala como alicerce,
que é o assoalho pélvico, a parte de baixo, e de cima, que é bem abaixo das costelas, que são o principal músculo, que até todo mundo acha que não é o diafragma, né? Tudo isso está envolvido como um suporte daquela coluna. E pode ser que está acontecendo o quê? Ela está no vício postural, aquele suporte muscular, por exemplo, do abdômen, está fraco e não tem como segurar aquela coluna. E acaba sobrecarregando, às vezes, a região de trás, por exemplo, onde ela sente essa dor lombar. E é um conjunto, todos os músculos têm que trabalhar no equilíbrio, né? Que a gente fala assim, que nem o Márcio, é uma grande energia que a gente tem que trabalhar. Cada um tem que fazer a sua parte para que aquela situação segure, aquela coluna se mantenha firme sem dor, né? Ou um trabalha demais, o outro trabalha de menos, aí vira aquela bagunça, né? Aquele bololô. Isso mesmo. E é interessante essa pergunta que foi feita, e o que a Pamela falou agora, que aí a gente está falando até agora de alongamento, que o alongamento ele é muito importante, né, em todas essas patologias e no corpo em geral. E agora a gente vai e fala que o fortalecimento é importante, né, principalmente ali o assoalho pélvico, né, as mulheres que já passaram pela gestação sabem muito bem como que é o peso que o assoalho pélvico, toda essa parte de baixo tem que ter para sustentar um feto, para sustentar uma barriga, né? Então, o fortalecimento muscular também. A Pamela, ela trabalha com pilates lá na Lotus, então ela vai poder ajudar muito a gente nessa linha do fortalecimento. Por quê? A coluna, ela está atrás. Então, a gente sempre imagina, está doendo atrás, eu tenho que fazer alguma coisa atrás. Mas a gente esquece que é a frente. Então, aquela barriguinha saliente que vai indo para frente, ela está puxando quem? Tudo que está lá atrás. Né? Então, o abdômen é muito importante ser trabalhado. Então, a gente ter esse cuidado no fortalecimento abdominal, do assoalho pélvico, de toda essa região, para a gente ter uma lombar, para a gente ter um corpo perfeito. Não um corpo sarado, mas um corpo com saúde. Acho que é um corpo sarado das doenças, né? Sim, É muito importante. Agora, acho que tem várias coisas que a gente tem que aproveitar esse período de quarentena, né? Acho que ainda muitas cidades, agora eu vou começar a falar assim, muitas cidades do Brasil, porque como tem gente aqui participando conosco na Paraíba, né, de Ji-Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, vários estados, né, do país, tem que falar sempre a nível de Brasil, né? Mas como a gente, então, está nesse período, né, mais concentrado em casa, vamos aproveitar e fazer exercícios em casa, tá? Fazer uma abdominal, sempre com cuidado, né? Sempre dentro do nosso limite. E aí os limites a gente vai afrouxando aos poucos. Não fazer de uma vez. Às vezes, uma pessoa que nunca fez abdominal, assim, que faz com muita dificuldade, muito poucas vezes, quer fazer já, sei lá, 50 de um impulso só, né? 100, 200. Também não é assim, né? Tem que ser tudo de forma natural. Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente vai fazendo de forma natural. Aí a gente vai ter, a possibilidade de ter problemas é bem menor, né? Aqui na tela eu aproveitei e coloquei, né, um exemplo de Lian Kun. Então, para vocês anotarem aí, quando terminar a quarentena, né, as unidades de saúde, né, ou então as praças, os parques estiverem funcionando, voltarem em funcionamento normal. Então, em muitas cidades, né, do Brasil hoje, tem praticado, tem promovido a prática do Lian Kun. Né? Lian Kun é um exercício chinês, né, é uma prática chinesa,
de exercícios terapêuticos, em que a gente, fazendo esses exercícios, né, nessas posições que mostra na figurinha, a gente vai prevenir as doenças e fortalecer o nosso corpo, a nossa musculatura, a nossa flexibilidade e também tratar de outras doenças, né? Então, esse que eu coloquei aqui é só um exemplo de exercícios, são 6 exercícios que estão centrados nas dores das costas e especialmente da lombar, né? E são exercícios simples de se fazer, né? Também você consegue achar vários vídeos na internet, no YouTube, do Lian Kun, coloca lá, Lian Kun, né, para dores nas costas e lombar. Aí vai ensinar como fazer. Então, é muito importante, né? E aproveitar esse período para fazer essas coisas, esses exercícios em casa, né? O Marcelo, né, então lá da Paraíba, tem falado aqui, né, das crises que quando vem nem consegue andar, né? Bom, primeiro, se tem crises, né, várias vezes, já falei que tem a ver com o rim, então cuidar bastante do rim, alimentos que ajudam a fortalecer o rim, né? Como o rim guarda a nossa essência da vida, preservar bastante a sua essência de vida, quer dizer, né, não se envolver aí no estresse, né, preocupação demais, exercício ou trabalho demais, né, tudo isso daí acaba consumindo mais energia do que necessário. Então, ter uma vida, assim, moderada, no sentido de curtir a vida ao mesmo tempo que curte o trabalho e outras coisas mais, né? E esses exercícios aos poucos, né? Além também, né, da possibilidade de buscar um profissional que possa ajudar, né? Então, a fisioterapia, a acupuntura, outras coisas mais, como a gente tem falado aqui, né? E o Newton diz aí, tem falado da dor dele, né? Quase um mês, né, que pega a perna, vem constante e chega até a adormecer os pés, né? Bem, primeiro, toda vez que a gente sente uma região do nosso corpo adormecido, a medicina chinesa entende que está relacionada à circulação sanguínea, má circulação sanguínea. Alguma coisa está dificultando, ou é porque o sangue para em algumas regiões, então, novamente, aquilo que eu falei, então, da dor por estagnação de energia e de sangue, né? Então, a dor, ela é causada pela energia, pelo sangue que está parado, por isso não circula, por isso não chega em todos os órgãos, lá na ponta dos pés, né? Então, precisa prestar atenção, saber direitinho identificar a dor, e aí buscar o caminho, né, para tratar. Então, no caso de sangue estagnado, né, então, essa dor aí que não deixa circular direito, alimentos salgados, não é sal, mas que tem origem salgada, né? Alimentos que vêm do mar, frutos do mar, ajuda bastante, né? Como eu falei, algas marinhas, então vai ajudar bastante, né? Agora, daqui a pouquinho eu vou falar de outras coisas também que vai completar essas dicas, né? Uma delas já está aqui, ó, na tela. É gergelim preto e broto de feijão, né? Hoje em dia, tem muitas regiões que já estão acostumando mais a comer esses brotos de feijão, né? E tem jeito, até um dia a gente vai fazer uma conversa, uma live aqui, sobre como você germinar sementes na sua própria casa. A Salete experimentou fazer aqui, deu muito certo, fez sucesso e tem que fazer mais, né? Quer dizer, tem que continuar fazendo, porque não é difícil, é fácil, e produz com rapidez, porque é só o broto, né? Então, broto de feijão e gergelim preto ajuda a fortalecer, a tonificar o rim, essa energia vital da gente, esse órgão tão importante
para a gente, então, fortalecer a coluna também. Certo, bacana. Os alimentos, né, ajuda bastante também. Como o Mauro disse, relacionado ao Newton, que ele falou, né, isso, o Newton Marx, que ele falou que quase um mês, né, que ele tem essa dor do lado esquerdo da lombar, que vai até amortecer lá no pé, os dedos do pé. Isso também pode estar relacionado ao nervo ciático, né, que ele começa desde lá da coluna lombar e chega mais para a região posterior até na ponta dos dedos. Isso é relacionado ao nervo ciático também, que pode estar, aquela musculatura, como a gente falou assim, pode estar em tensão, né? E possa estar comprimindo também esse nervo durante o trajeto dele. Ou pode ser oriundas causas, como uma hérnia, às vezes não propriamente dito uma hérnia, é uma causa mais simples mesmo, por contratura muscular, por exemplo, aquela musculatura rígida. E ele falou que é quase um mês, né? Se for assim, durante o mês, já é considerada uma dor aguda, né? Que tá no começo ainda. E se a dor for muito, deve se atentar, por enquanto, a não fazer exercícios, né? A gente tem que tentar, pelo menos, fazer alguns alongamentos da região de trás da coluna e da região glútea, que é da região do bumbum, que a gente pode estar realizando para diminuir essa irritabilidade do nervo ciático, né? Porque com a perna esticada e levar o seu tronco à frente, às vezes pode até irritar mais ainda esse nervo ciático. E uma das coisas que eu gostaria de falar também relacionada ao exercícios, muita gente quando está com dor, não procura ficar lá parado em repouso, né? Não consegue agachar ou levar o tronco à frente para pegar um objeto no chão. Mas a coluna é feita para isso. Ela é feita para dobrar tanto para trás, para os lados, para frente. E as pessoas têm medo, eu não posso fazer isso, é uma postura errada. Não, é uma postura certa, né? Você levar o seu tronco à frente para pegar um objeto, ela é feita isso, não está errado. E às vezes a pessoa fica muito presa a isso, né? Muito bem. Gente, agora que eu vi, falta pouquinho para terminar a nossa live, passou muito rápido, né? Acabando. E o que a Pamela falou, a questão do alongamento, da flexibilidade, né? O nosso corpo, nós podemos sim fazer muita coisa, a gente limita, né? A nossa mente, às vezes, limita o nosso corpo. E o nosso corpo limita a nossa mente, engana a nossa mente, né? Legal, olha, pode continuar, Salete. Pode falar, só avisei o então tempo. Tá. Vou dando 1 hora já. Então, ó, a Rosinha está perguntando aqui, né, se a selga também é bom para o rim, ajuda a fortalecer o rim, né? Olha, a selga geralmente é utilizada para beneficiar o coração, tá? Então ajuda na circulação. Se a gente olhar o maço a cabeça, não sei se é a cabeça ou o maço da selga, tá fechadinho ali, parece, dá a impressão de um coração também, né? Com as veias em volta e tudo mais, né? Agora, ela também tem substâncias, tem elementos, né, nutrientes, que ajudam no fortalecimento, então, tanto do rim como também dos ossos, né? Como a vitamina K. A vitamina K é o que possibilita, né, junto com o potássio, magnésio, que possibilita que o cálcio que a gente consome dos outros alimentos seja absorvido pelos ossos. Então, é muito importante, né? Também, olha, tem várias pessoas, né, Dona Daíra e outras pessoas mais, né, que
tem falado aqui do Liancu, né? Olha, quem pratica o Liancu continua com essa prática, né? Quem já aprendeu, continua fazendo, porque é muito importante. A gente precisa movimentar o nosso corpo, principalmente agora no frio, e principalmente que agora a gente está com um espaço mais reduzido, por estarmos mais dentro de casa, né? Bom, rapidinho aqui, então, vou falar as dicas, senão a Salete daqui a pouco vai me cortar, né? Por causa do tempo. Então, olha, sabores que a gente precisa ter no prato para fortalecer o rim, e fortalecendo o rim, fortalece os ossos e a coluna. Tá? Sabor amargos. Alimentos de sabor amargo ajuda a tonificar a energia dos rins. Alimentos de sabor salgado, lembrando que não é o sal, mas né, são alimentos que têm origem salgada. Agora, o sal também um pouquinho, né, moderado, só para dar um tempero na comida. Aí sim, então, o salgado ajuda a dispersar a energia que está nos rins. Quando a gente acumula muita energia no rim, aí começa a ter outros problemas, né? Começa a ter crise renal e tudo mais. Então, essa energia tem que também circular. Então, alimentos salgados ajudam a dispersar a energia que a gente tem nos rins. Alimentos de sabor picante. Como eu falei, o picante está relacionado, então, ao metal, e quanto mais metal, mais água mineral a gente tem no corpo. Então, o picante ajuda a harmonizar e fortalecer a energia dos rins, tá? Bem, o sal, então, em excesso, prejudica a capacidade do rim de funcionar bem, né? Porque o sal em excesso gera energia para o fígado, né? Porque o rim, ele gera energia para o fígado. Então, o rim tem que estar funcionando bem. Se tem muito sal, vai prejudicar no seu funcionamento. O açúcar também está relacionado a tudo isso, né? Pessoas que têm osteoporose, né? Tem que tomar muito cuidado com o açúcar, porque o açúcar vai empobrecendo o tecido ósseo. Então, a gente tem que dosar bastante o nosso consumo de açúcar. Como eu falei que o rim está relacionado ao medo, então, se a gente começa a ter, né, uma certa paranoia, preocupação demais, começar a fazer julgamento de tudo que tem em volta e das pessoas que estão em volta da gente, né? E gera tudo isso daí uma insegurança. É porque o rim está prejudicado, o medo veio, mas muito devido ao consumo exagerado de açúcar, ou ao consumo de açúcar, né? Porque o açúcar tem que ser bem moderado. Alimentos, então, para ajudar a gente, né? Raízes. Os chineses falam assim, que os alimentos, a raiz das plantas está bastante ligado aos rins, porque é onde guarda a essência da vida. Então, raízes no nosso prato, né? Nabo, bartana, né? Os japoneses chamam de gobo, né? Cenoura. Então, raízes precisa ter no prato todos os dias para fortalecer o rim e a coluna, né? E os ossos. Frutas secas, né? Frutas secas, elas têm uma concentração, né, dos seus nutrientes. Então, inclusive o damasco, o abacaxi, muito importante, né? Sementes. O rim parece uma semente. Então, as sementes ajudam a nutrir o rim. Então, olha, feijão, qualquer tipo de feijão é importante para nutrir o rim. Gergelim preto, como eu falei, né? O moyashi, que é o broto de feijão, cebola, alho, né? É importante para fortalecer o rim, a coluna, a lombar. Carnes, a gente tem que prestar muita atenção, porque para fortalecer o rim, carne de peixe,
Então, peixes, né, pequenos, de água salgada, e qualquer outro peixe de água doce. Muito importante. E para não faltar, a dica do chá, né? Acho que toda live, não sei se vai ser assim, mas cada live a gente traz uma dica de um chá para você preparar em casa, dentro do tema que a gente está conversando, né? Então, uma dica de chá. Chá de cabelo de milho. Então, você vai em casa de produtos naturais, né? Ou mesmo na feira, né? Em alguns supermercados que vendem produtos naturais também, você vai encontrar cabelo de milho em extrato seco. Então você compra cabelo de milho em extrato seco para fazer o seu chá. É 1 colher de chá para 250 ml de água. 1 xícara de água, mais ou menos. Tá? Então você pega e faz por infusão. Então, infusão é quando você não ferve a água com a erva dentro. Então você aquece a água, quando estiver quase fervendo, coloca 1 colher de chá de cabelo de milho. Né? É diurético, é também um tônico para ajudar o funcionamento do rim. Né? E também pode fazer, aqui já é mais difícil, não é difícil de achar não, mas é estranho, né? Mas pode fazer também chá de feijão azuki, né? Feijão azuki é um feijãozinho um pouquinho menor a semente e vermelho. Então faz o chá desse feijão. No caso do feijão azuki, você deixa ferver a água com feijão dentro, né? Então põe um punhadinho, 1 colher, né, de chá de feijão dentro de 250, 300 ml de água e deixa ferver por uns 5 a 10 minutos. Aí, quando ficar morno, você toma, né? Ajuda bastante a fortalecer o rim e fortalecendo o rim, fortalece também os seus ossos. Ótimo. Então, finalizando aqui, relacionado ao exercício, a fisioterapia, ela tem o intuito, né, de promover o fortalecimento, o alongamento e a estabilização daquela região da coluna e pélvica, né? Como eu tinha dito anteriormente, a gente tem que estar estabilizando todas as regiões em volta da coluna, né? Lembrando que é a região abdominal, que principalmente que é o transverso do abdômen, atrás os paravertebrais, os bíceps, a base, né, que é o assoalho pélvico, que é a que sustenta onde tem, que é a pelve, que é a bacia, que a gente propriamente fala, e é onde aqueles músculos se alojam, que a gente chamamos de assoalho pélvico, e o diafragma, que é outro músculo que eu falei, que fica abaixo das costelas, que é onde a gente usa ele através da respiração. E a gente usa muito isso no Pilates, né? Que a respiração da base aqui da região do abdômen, e a gente trabalha a região do diafragma, né? Que é um dos princípios do Pilates, que seria trabalhar a região do diafragma e a contração do abdômen, principalmente do transverso do abdômen, que é um dos músculos que a gente trabalha dentro do Pilates, que é lógico, a gente vai trabalhar tanto o fortalecimento, né, dessa região, quanto o alongamento, que está envolvido com a flexibilidade para tudo entrar em harmonia e trabalhar bem, né, para não ter mais essa recidiva, essa volta dessa dor. Porque às vezes, muitas vezes, a gente tem essa dor por a gente ficar parada, não fazer nada, e quando a gente começa a fazer algum exercício, essa dor some, né? Muito bem. Gente, ó, já deu nosso tempo, deu 1h10 nossa live hoje, tá excelente, foi ótimo. Queremos agradecer todos que participaram conosco, que tiveram aí, que compartilharam, que perguntaram, né? Se ficou alguma pergunta faltando, a gente depois, fora aqui, a gente vai responder para vocês também. E eu só queria lembrar, então, de algumas coisas. Alongar o corpo, hidratar
hidratar, né? Não é hidratar só a pele, a gente precisa hidratar todo o nosso organismo, né? Todas as nossas vértebras. Então, toma água, toma chá, toma menos refrigerante, mas toma alguma coisa, hidrata esse corpo. E outra coisa também que eu acho que é muito legal, que a gente falou hoje de lombar, então, a flexibilidade. Vamos dançar. Tem coisa mais gostosa para mexer o quadril do que dançar? O pessoal aí da Paraíba que estavam aí acompanhando a gente sabe muito bem sobre isso. Então, vamos mexer o quadril. Tenta mexer esse quadril, coloca uma música e sente o seu quadril para ver se ele mexe, se ele está parado, se ele está rígido. E aqueça a barriga, tá bom? Gente, quarta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um beijo enorme e nosso abraço aí da nossa live, da nossa clínica Lotus Terapia e de toda a nossa equipe. E obrigada, Pedro Kiyoshi. Obrigada. Tchau para todo mundo. Mas pode mandar as perguntas que na próxima a gente responde, né? Tudo de bom. Ah, legal. Um abraço e até a semana que vem. Até. Tchau.